Estamos no ar, este é o programa Hora da Esperança. Hoje é quarta-feira, 11 de dezembro de 2019. Uma boa noite a todos que estão escutando a Rádio Aliança, que estão conectados conosco pelo Facebook, pelas ondas da rádio, pelo Instagram também. Nós estamos aqui na live pelo @Nos Passos do Mestre, o Instagram da comunidade Nos Passos do Mestre. Estamos em todos os lugares para que você possa estar aqui conosco nesta mesa, fazendo o programa, sendo o programa Hora da Esperança. Hoje estamos nessa segunda semana do Advento, este tempo que nos faz prepararmos, para a vinda do Senhor, prepararmos para o nascimento do Senhor e também prepararmos para a segunda vinda do Senhor, onde esse tempo de reflexão para colocarmos a nossa esperança na ativa, ativarmos a nossa esperança. Se nós não estamos com essa esperança no coração, para ativarmos essa esperança, o Senhor vem ao nosso encontro. Aleluia, e que bom que o Senhor vem, porque isso nos dá esperança, nos enche de esperança. Então, eu sou o Roger, sou da comunidade Nos Passos do Mestre, e estou aqui com as minhas irmãs Anas, aqui também da comunidade. Quero dar uma boa noite para elas, que fazem o programa aqui ao vivo, mas você que está ligado faz o programa junto conosco. Então a gente já faz esse convite de participar, Ana? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi sacanagem, porque eu não estava olhando, daí fiquei pensando qual é a Ana. Qual é a Ana? Agora ou é a outra Ana? Boa noite, Ana Paula, Boa Muito noite. bem. Agora pra dizer quem é quem, porque fala só Ana. Boa noite, Aninha. Boa noite. Ana Cláudia. Aninha, Aninha. Então, nós estamos aqui nessa quarta-feira, neste programa Hora da Esperança, para conversar com você, para ter essa uma hora, para que nós possamos encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração de alegria, pois o Senhor vem. E aí nós queremos, de início, já perguntar para ti que onde está, Se está no carro, se está em casa, se está no hospital, onde estiver, está escutando a Rádio Aliança, está conectado conosco. Queremos te perguntar: tu já montou o presépio? Tu já montou o teu presépio de Natal? Já montou tua árvore de Natal? Então, queremos deixar essa pergunta para que você responda para nós, e a gente vai conversar sobre isso, sobre o presépio, sobre essa espera, esse símbolo natalino, criado há um tempão, há muito tempo, há quase 800 anos, e que hoje faz parte da nossa tradição, tradição cristã, tradição católica. E posso dizer mais, muita gente que não é cristão católico, ou até que não seja cristão, pode ter um presépio em casa, Tem um presépio junto da árvore de Natal, Esse símbolo já entrou, essa representação do nascimento de Jesus já entrou nas nossas casas. Então, queria perguntar já, Aninha, já montou teu presépio? Eu montei e trouxe ele aqui Olha hoje, aí. ó. Quem tá na internet pode ver o presépio da Ana, que Mostra tá pra aqui. quem tá lá. Vou mostrar pra quem tá lá. Ele é Galera bem singelo, como o presépio tem que ser, como queria São Francisco. Mas uma coisa que eu sempre procuro, custei muito a encontrar, porque normalmente os presépios eles já vêm com a imagem do menino Jesus, E eu chegava nos lugares e pedia, tem um presépio sem Jesus? Que horror, Mas é estranho. Por saber o significado, Que as coisas elas têm um sentido, um significado, e elas vão sendo colocadas, ao longo desse momento de preparação, para a vinda do menino mestre. E aí eu trouxe ele, Eu sempre coloco ele perto da árvore de Natal pra mostrar que ele fica, na verdade, onde as pessoas colocam os presentes. Eu coloco o presépio, porque o presente maior chega na noite de Natal, Muito bem. E tu, Ana? Já montou teu presépio? Tu já montou o teu presépio? Eu não montei, mas montaram lá em casa. Lá em casa, a gente, essa semana, tava ficando aflita já, No meio da segunda semana do Advento, e não tinha uma coisinha de Natal naquela casa. E aí, essa semana, a gente conseguiu, Montamos a árvore de Natal. E aí, junto com a árvore também, montamos o presépio. Que é pequenininho, assim, É bem parecido, inclusive, com esse da Ana, só a casinha aqui é um pouquinho diferente. E aí, a gente tinha perdido o menino Jesus. Porque com essa história de ter um presépio com o menino Jesus que sai, O menino Jesus que não é fixo ali na manjedoura, a gente
Por um segundo eu achei, perdemos o menino Jesus. Um segundo não, foram vários minutos. E aí eu fui esvaziando lá em casa a caixa das bolinhas, né? Aquela coisa arada toda lá que a gente vai pendurando na árvore. E aí achamos, o menino Jesus estava lá. A gente brincou, né? Tava perdido e foi encontrado. E agora tá separado lá em casa. Que ele só vai pro presépio também na noite de Natal, né? Mas ele tá lá junto, a gente botou junto com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Pra ela guardar ele agora. Alguém cuida desse menino, criança, porque eu vou perder. Ele é muito pequenininho. Mas porque ele ele é muito diminutinho aqui, ó. Tá? Ele fica guardado num saquinho pra eu não perder, né? Lá em casa eu tive que segurar, né? Porque minha mãe e meu sobrinho queriam montar as coisas, tipo, meio de novembro, os comércios começaram a apontar coisas de Natal e dizer que não. Aí todo sábado, domingo chega, agora tu já foi na missa que pode começar a montar as coisas? Daí não, agora vocês podem montar. Virei as costas, quando eu voltei já tava tudo... É interessante, né? Porque quando tu fala assim, a ansiedade da gente montar a árvore, de montar o presépio, vai se aproximando, né? Às vezes a gente vai sendo empurrado pelo comércio, né? Vai vendo, começa a aparecer os Papai Noel, né? Vai começar a aparecer as decorações de Natal, os sininhos, né? Os festão, né? Que chama aquele negócio verde. Festão, né? E aí a gente vai... tá chegando, né? Eu tinha uma professora de português que me dizia assim... No início do ano ela dizia assim... Não demora, é Natal. E aí, lá em março. E aí depois... Toda vez que ela entrava, pelo menos uma vez por semana... Pessoal, né? Não demora, é Natal. E aí chegava dizendo, não demora, chegou, né? Então, ela falava por essa urgência de não esperar. Então eu lembro muito bem disso. E é uma coisa que a gente vai entrando, né? Vai vendo nas lojas, daqui a pouco começa a propaganda dos mercados, das perfumarias, né? Que é aquela coisa linda assim que aparece, né? Uma história bonita dos refrigerantes, né? Que os refrigerantes ficam passando na rua, buzinando, aquela coisa, né? Pra gente não falar marca aqui, você sabe o que a gente tá falando. Né? Mal aí. E aí vai entrando naquele clima, assim, né? Já começa o Natal Luz em Gramado, aquela coisa toda. E aí a gente Eu tenho a impressão que o Natal Luz de Gramado ele tá começando cada vez mais cedo. Eu acho que nunca termina aquele Natal Luz, né? Acho que é sempre Natal em Gramado. Sim. Né? Esse ano começou em outubro, por exemplo. Pra quê, gente? Pra dar mais tempo, né? Não acumular tantas pessoas. Mas a gente vai pensando... Bobagem, né? A gente vai pensando nisso e a gente pode lembrar como é que era em casa quando a gente era criança, né? Quando nós éramos crianças. Como é que acontecia isso, né? Como é que a gente montava... E a gente quero te convidar a partilhar conosco, né? Tanto pelo Facebook da Rádio Aliança, eu esqueci de passar as redes sociais, né? Você que está aqui, né? Você pode entrar em contato conosco pelo Facebook da Rádio Aliança, né? facebook.com/Rádio Alianca, ou na página do Facebook da comunidade também, facebook.com/Nos Passos do Mestre. Você pode ligar para cá, falar com o Rodrigo, deixar o seu testemunho no número 3334-5400. 3334-5400. Na live, no Facebook, você pode deixar sua mensagem lá. E também você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da rádio, que é 99997-5400. 99997-5400. Manda sua mensagem dizendo assim, como é que era a experiência de montar a árvore de Natal e o presépio. Como é que era quando era criança, ou como né? Partilha uma das coisas, ou partilha as duas coisas. Como é que é essa experiência em casa? Quem é que montava? Quem é que convidava? Quem é que bota a estrela lá em cima, né? Tem, né? Na árvore de Natal sempre tem um que bota, né? Sempre tem alguém que... Quem é que monta? Quem é que tira aquela caixa lá que tá guardada embaixo do armário, em cima, né? Bem guardada, que não aparece durante o ano, mas que sai no fundo ali e começa a trazer esse clima de Natal para nós. Então, se a gente puder partilhar, vai enriquecer muito o nosso programa, porque eu acho que também a gente pode partilhar aqui também como é que era quando nós éramos crianças, como é que funcionava, né? Quem quer começar? Eu acho que não é pelo enfeite em si, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que à medida que a gente vai trazendo, né? Fazendo essas coisas esse movimento de trazer pra fora, né? Tirar os enfeites que ficam lá o ano inteiro guardados, coisa que vocês têm que lavar, coisa que tá perdida. A gente também vai trazendo, não pra fora, mas pra dentro, né?
um pouco desse sentido, né, do Natal, assim, porque, como o Roger falava antes, a gente vai se sobrecarregando de coisas, né? Porque daí todo mundo fala no Natal e não sei o que, quando a gente vê, a gente também tá aflito, tá correndo, tá não sei o que, mas essa preparação não vem junto, né? E eu lembro que lá na minha família, enquanto os meus avós eram vivos, o Natal sempre foi na casa deles, né? Como muitas coisas da nossa família. Tudo acontecia lá na casa do vô e da avó. E a avó e o vô, eles tinham uma árvore que eu acho, sei lá, acho que era do tempo que eles eram crianças. Não era tanto. Mas ela era uma árvore muito velha, assim, com aquelas bolas que quebravam, sabe? Como é que chamava aquilo? Era um negócio parecido com um vidro, né? Isso, que Quando quebrava, caía, Deus do livre, dava aquele bater, sai de perto. Se alguém bater sabe o nome, na fala aí pra nós. bola. Não me lembro o nome do material, gente. E aí a gente se reunia, então, para montar, não tantos, assim, mas tínhamos alguns primos, né, que a avó, então, e o vô juntavam lá na casa deles, e geralmente era a avó que ia mexendo e tal, e ia montando. E geralmente, entre nós, quem estava lá era sempre o primo mais velho que botava, não era uma estrela, era um negócio meio pontiagudo, assim, que a minha avó tinha. Bem marcado, assim, o mais velho tem a responsabilidade do negócio que quebrava também, era uma função. E aí, mas uma coisa que me marcava muito, mais do que o montar a árvore, era o desmontar, que também era um processo lá, né? E aí sim, era dia que a avó também reunia, então, né, os primos, e nem sei se era uma coisa muito de propósito, assim, né? Acho que aquelas coisas que vai acontecendo, assim, lá no Dia de Reis, e eu me lembro que sempre tinha bala. Então a gente tirava as... Por isso que eu me lembro, né? Tinha aquele Papai Noel de chocolate, né? Não. Lembra? Não tinha? Claro que não. Ah, não, Balinhas. A gente tirava, então, as bolinhas da árvore e ia ganhando balinhas. E aí, obviamente, a gente ia comendo. Então, era uma coisa que eu... Divertidíssimo. que eu me lembro muito, assim, dessa tradição do Dia de Reis, né? Mas não tinha presépio. Não, era a árvore de Natal, eu acho que tinha. Eu lembro que teve uma época que tinha uma estrela na parede, assim, mas presépio nunca se teve. E a Aninha, como é que era lá? Eu lembro que as comemorações também eram na casa dos meus avós paternos, né? Que daí vinha todo mundo, o pátio é enorme, daí ficava a criançada correndo, enlouquecida pelo pátio. Eu não lembro de montagem, mas eu lembro de como era a montagem do pinheiro, como era o pinheiro, na verdade, da minha casa ali, com os meus pais. Era um pinheiro de verdade, que eu acho que ele era meio cuidado, assim, ao longo do ano. Plantado? Ficava numa... Sabe aquelas latas eu acho que era azeite, quadradona, assim, que eu me lembro que antigamente guardava canudinho pra festa de aniversário naquelas latas. Tinha um pinheiro ali com terra e tal, e era aquele tipo de pinheiro, né? E eram essas bolinhas aí também que quebravam, daí quando quebrava tinha que sair de perto. Só que, como ele era um pinheiro de verdade, ele era bem mirradinho, assim, sabe? Não é que nem esses que a gente vê em filme americano, que eles realmente cortam e é um negocinho gigante. Ele era, tipo, espinhento, daí tu batia nele, tu te machucava, porque... E daí, não chegue perto. Era um negócio meio magrinho, assim, sabe? Mas eu me lembro que ele era natural. Eu lembro que isso era muito significativo, assim, que era um pinheiro de verdade, né? Sim. E sempre se cuidava pra... Aí depois, com o tempo, eu não sei o que fizeram daquele pinheiro da lata lá e passou a ser um pinheiro... artificial aí, né? E daí, agora, lá em casa, faz acho que uns 3 anos, porque teve uns 2 anos que a gente não montou o pinheiro, eu deixava só o presépio, né? Daí, o ano passado, eu fui catar um pinheiro que fosse pequenininho, pra ele não tirar a atenção do presépio. Que legal. Sabe que quando tu falava, eu lembrava que eu lembro de 3 pinheiros, né? Quando montava lá em casa, eu e a mãe que montávamos. Então sempre tinha as bolinhas quebradas e eu lembro dos Papai Noel de chocolate que não chegava até a noite de Natal, né? Porque eles iam sumindo, né? Misteriosamente eles iam sumindo, né? E alguém ia engordando. E aí eu lembro muito dessa rotina assim de tirar essa caixa e largar no chão e aquela preparação que vai entrando no clima e vai pensando. Eu lembro das novenas de Natal. Sim. Que aconteciam nas casas. Eu lembro que uma das mulheres que tinha lá, que tocava violão,
e que eu ficava encantado com ela, a Geni, né? A Geni ensinou muita gente a tocar violão e ela foi uma inspiração para mim. Então lá em Gravataí ela... hoje acho que não consegue mais tocar, né, pela debilidade, mas deixou um exemplo. E eu lembro dela muito tocando e conduzindo as novenas. Então tinha as novenas de Natal, né, que era na casa da avó, onde a gente morava nos fundos, né, e na casa da avó tinha a novena. Então acontecia de vez em quando, e aí ia nas casas das famílias, né. Então eu lembro dessa montagem, lembro das novenas, lembro do pinheiro da minha Dinda, que era um pinheiro branco. Era um pinheiro lindo, assim, porque era diferentão. E aí teve um ano que ela foi lá, aí tipo, de tanto ficar aquele pinheiro branco, né? Ela cansou e comprou outro e ela nos deu. Nossa, foi uma festa aquele pinheiro, né? Era a casa do pinheiro branco. A minha mãe adorava aquele pinheiro e eu também achava muito bonito, então me marcava muito. Só que agora, enquanto a Aninha falava, eu lembrava de um pinheiro muito importante, uma festa muito importante, que era lá nas casas dos meus tios, em Canoas. A tia Isabel, ela sempre tinha um pinheiro real. Era um pinheiro, uma árvore natural, cortava e colocava. E eu lembro que eu chegava perto e tomava umas espinhadas. Mas era um pinheiro. E todo mundo levava os enfeites pra colocar. Então não era só os enfeites dela, mas toda a família. Eles moram ainda num pátio onde tem pelo menos umas 8 pessoas, 8 casas no mesmo terreno. Então se reunia naquele pinheiro, e aí tinha uma árvore, ainda existe essa árvore, uma árvore muito grande no meio do terreno, bem na entrada. E eles colocavam umas luzinhas, só que não era luzinha essa que a gente vê pequenininha, eram lâmpadas coloridas. Então tu chegava na frente, né, e geralmente a gente passava ou 24 ou 25 lá, e aí tu via aquelas lâmpadas gigantes, bem coloridas, assim, tinha um clima de Natal muito, muito bonito, assim. Então, um pouco da minha lembrança também de montar muito fortemente essas novenas que ajudavam a preparar, assim, né. Partilha conosco tu deve estar lembrando agora de alguma coisa. Como é que acontecia? Temos lembranças? Partilhas lindas. Legal. Aqui, né? Pode partilhar algum aí? Sim. Depois a gente também deixa pro próximo bloco também. Sim, a Juliana Pokoski, ela botou assim: eu também amava essa montagem da árvore em família. Tivemos também decoração do pinheiro de verdade no pátio uma vez, era lindo mesmo. Hoje em dia o apartamento pequenininho não cabe muita coisa, mas procuro iniciar a decoração no início do advento, e a missa de Natal é essencial para viver o Natal de fato. O ano passado ela conseguiu montar o presépio, que nos anos anteriores tinha sido só de papelzinho e palito, né? Então hoje ela tem uma mini árvore de acrílico, mas tem também o presépio no apartamento. Sempre se consegue, né? Muito obrigado. Né? Juliana. Muito obrigado pela tua partilha, Juliana. Temos mais partilhas, mas a gente deixa pro próximo bloco. Tá bom. Fica na expectativa. E se você não mandou ainda, mande a sua partilha. Como é que era a preparação, como é que era a montagem aí. Partilha conosco, participa conosco do programa Hora da Esperança. Nós vamos para um bloco musical com a música Novo Amanhecer da Comunidade Shalom. E nós estamos de volta, estamos no ar, programa Hora da Esperança. Hoje, 11 de dezembro de 2019, estamos aqui na Rádio Aliança falando sobre a montagem do presépio, a preparação deste Natal, né, nesse tempo de advento que nós nos colocamos a caminho da espera de Jesus. Estamos falando sobre a montagem, a preparação, né, que não é só a preparação física dos elementos, da árvore, do presépio, mas sim a nossa preparação, né? Mas a gente tem mais uns depoimentos aí, umas partilhas, né, Aninha? Sim, a Beatriz, ela lembrou da questão da montagem do pinheirinho, o cheiro do pinheiro, que é de verdade, né? Ele tem um cheirinho e deixa aquele cheiro no ar, que hoje a gente já não tem mais, né? Porque ele fica guardadinho na caixa ali e aparece só na sua época. Mas eu lembro que ele tinha um cheiro característico. Que Bom legal. lembrar isso. A gente tava aqui no intervalo lembrando de várias histórias, né? Tava lembrando aqui a história que eu quase botei fogo na minha casa. Se você quiser... Olha! Opa, se olha você... aí. Desculpa o pessoal que tá na live. Caiu. Se você quiser saber mais, veja a live Veja a depois. live, Roger Olha, quase histórias incendiou engraçadas na a live. casa com as luzinhas de Natal. Mas foi uma boa intenção, mas não deu certo. Aprender isso que não dá pra fazer qualquer ligação, né? Mas falando em intenção aqui, né? Quero fazer um apelo aqui da rádio. Nós temos a meta de contribuição. Nós temos uma meta aqui como Rádio Aliança de arrecadar R$85 mil, né? Ainda falta 61.345. Então, se você pode ajudar a Rádio Aliança, seja um contribuinte, né? Você pode ser um contribuinte mensal,
ou pode dar uma contribuição, né, espontânea, pontual, né? Você pode dar essa contribuição tanto pelo número falando aqui na rádio 33345400 ou também pelo site da Rádio Aliança, alianca.fm.br/contribuintes. Lá você tem alguns banners com alguns valores. Você pode doar por ali também. Então, seja um contribuinte da Rádio Aliança. A Rádio Aliança que não tem propaganda comercial, vive da providência. E a providência chama-se suas mãos, né? As suas mãos são a providência do Senhor para esta missão, para essa obra de Deus, que é a Rádio Aliança. Certo? Dado o recado, ajude a Rádio Aliança, ajude essa obra. Queremos, né, falando de Natal, de Advento, nessa preparação. Quando a gente fala de presépio, a gente fala de algo que não é só a imagem, né? Mas o presépio tem uma história, né? Tem um porquê. Quem é que inventou esse presépio? Quem é que inventou o presépio? No dia que vem o presépio? E nos ajuda o Papa Francisco, há umas 2 semanas, no início do Advento, ele enviou uma carta, né? Uma carta apostólica, que é Admirabile Signum, né? O sinal admirável, né? Tentando meu latim aqui. O sinal admirável, que fala sobre o significado e o valor do presépio. Então, eu queria também trazer o sentido que também o presépio tem, não só da montagem de Natal, não só, né, dessa espera para a chegada, mas sim como vida para nós, né? Como sinal e símbolo de vida para nós, né? A gente pode começar. Quem é que inventou o presépio? Vocês sabem quem é que inventou o presépio? Sim. Quem é que inventou o presépio? Então responde aí para nós. Quem inventou o presépio... Na verdade, dá pra dizer que foi uma invenção, né? Dá pra dizer. Foi Francisco, né? São Francisco de Assis. Eu digo que não dá pra dizer invenção, porque na verdade foi uma inspiração, né? De um desejo dele de manifestar para as pessoas de um povoado, né? Que eu esqueci o nome agora. Esqueci. Mas, enfim. Assis? Não. De morar? Não. Mostrar para as pessoas a essência e, ao mesmo tempo, a simplicidade, né? Do acontecimento, do nascimento né, em Belém. E aí, a partir disso, então, ele ia naquele ano celebrar o Natal nesse povoado. Nesse povoado. É Grécia? Isso aí. E aí ele chamou um homem, né, o João, que morava lá, e disse pra ele: olha, eu quero que tu concretize, né, pra mim esse desejo, enfim, essa inspiração. E aí ele diz, aqui acho que vale a pena a gente ler o trechinho, né, que é bem pequenininho. Diz assim: quero representar o menino nascido em Belém, para de algum modo ver com os olhos do corpo os incômodos que ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado na palha de uma manjedoura entre o boi e o burro. Então esse foi o pedido dele, né, para este fiel amigo, como o Papa Francisco aqui traz, né, no texto. E ele fala isso, então, né, a gente pode, desse trecho, pensar, né, para que os olhos do corpo, né, os nossos olhos físicos, possam ver os incômodos que ele padeceu. Às vezes a gente pensa no nascimento de uma criança, né, e tanta coisa que se organiza, né, antes da criança nascer, né, e tem que ter o quarto, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Qual hospital vai nascer? Qual é o hospital, e a bolsa, e quantas mudas de roupa que vai levar na bolsa, e não sei o que, papai. E aí vai todo mundo, né, pra assistir o nascimento, aquela coisa arada toda. E aí a gente... E que bom, né, que é assim, que bom que é celebrado, que a gente cuida, né, que a gente ama quem vai nascer. E aí essa inspiração, então, né, de São Francisco, justamente tentando trazer um pouco dessa simplicidade, da singeleza do Natal, para que as pessoas, ao olhar para um presépio, pudessem fazer essa experiência viva de como foi, né, o nascimento de Jesus. E aí ele fala isso, então, né, descreve para esse amigo essa cena de Jesus nascendo entre o boi e o burro, né? É muito significativo isso, né, a gente ter ali a presença dos animais.
E aí depois, então, vai relatar que no dia 25, isso foi 15 dias antes do Natal, né? Então, se a gente for pensar, tamo aí, tá na linha. E aí no dia 25, então, de dezembro, eles chegam, né, a este povoado, a Gretchen, acho que é o nome. E aí vão, então, muitos frades, né, várias famílias e tal. E lá está, então, Francisco encontra, né, quando chega lá, a manjedoura com a palha, o boi e o burro, que não eram de gesso, né? Palha dura. Que não eram peças, né, como a gente hoje costuma montar. Eram animais, né, de verdade, a palha era, né, live action. De verdade, dura, né, tava lá. E aí, a partir disso, então, ele faz, né, a celebração ali do Natal e vai levando mesmo as pessoas a essa experiência, né? E durante essa celebração também, então, há uma terceira pessoa ali que tem uma visão, né, e vê no próprio, ali naquela manjedoura, ela vê o próprio menino Jesus. Ele vê, era um homem. E ele vê o próprio menino Jesus, então, que estava vivo, né? E aí também se faz essa relação, né, de que com a chegada de Francisco nesse povoado, então, o Senhor voltou a viver, né, a reinar nesses corações. E aí isso foi, então, como o Roger já tinha falado antes, né, quase 800 anos atrás, foi em 1223. E aí o relato aqui termina dizendo assim, né, todos voltaram para suas casas cheios de inefável alegria. Acho que essa é o sentido maior, assim, para nós, né, do Natal, essa inefável alegria. Alegria que não é passageira, né? Que não é por um motivo vão. Alegria que às vezes não dissipa as nossas tristezas, né? A gente sabe que às vezes muitas pessoas no Natal ficam mais sensíveis, mas não só sensíveis, mas mais melancólicas, às vezes revivendo dores, lembrando talvez de pessoas que já faleceram ou de pessoas que talvez, né, tivessem uma grande convivência na sua família e hoje não tem mais, enfim, tantas situações que a gente sabe, né, que as nossas famílias passam e a nossa família não é diferente da sua, né, que está aí nos escutando. E a alegria do Natal, ela não é para sucumbir, né, para tirar essa não, vamos esquecer os problemas, não é nesse sentido, né. É bem ao contrário, né? É no sentido de nos alegrar com aquilo que é verdadeiro. Porque é este sentido verdadeiro que renova a nossa esperança para que nós possamos, então, conviver e talvez aí sim amenizar essas nossas dores que são reais, né? Assim como a alegria que é o próprio mestre que nos dá, né? Um bom exemplo, né? Se a gente vive um luto, se a gente tem um luto, né? Se eu perdi alguém no meio do ano, o luto, a gente sempre, quando fala de luto, sempre vai reviver e vai ser um pouco mais forte a lembrança naqueles momentos mais especiais. O aniversário, né? Tanto da pessoa que faleceu quanto o nosso aniversário. A gente vai falar do Natal, do Ano Novo, vai passar um ano, né? E esse luto tem esse sentimento, que é esse tempo que é o luto, né? Vai nos relembrando, então pode causar a nossa tristeza, né? Então a gente pode ver na noite de Natal muitas pessoas que não celebram, porque estão vivendo uma tristeza. Então eu não celebro, eu não param de celebrar, né? Era uma tradição de família, mas Exato. Quando alguns já faleceram, deixa de celebrar a noite, né? Por exemplo, sei lá, a gente sempre celebra na casa da avó, e aí a avó morre, né? Aí ninguém mais celebra, não celebra mais junto, né? Se separa, né? Como se aquele elo que juntasse a família, né, não existisse mais, né? Deu um trava-língua aqui. Então, o Natal tem esse sentido de trazer a esperança na nossa tristeza, no nosso luto, na nossa dor. Então, essa certeza que o Senhor vem, que o Senhor nasce de novo, né? E a gente já vai lembrando que o Senhor voltará, né, na sua segunda vinda.
dar um outro programa, né? Falar sobre a segunda vinda de Jesus. Mas nesse momento que nós celebramos, nós nos preparamos para celebrar o nascimento de Jesus, né? Que ele nasça na nossa vida, que encha de alegria, né? E aí a gente pode pensar também um ponto que é o exemplo da manjedoura, que São Francisco pede para ser criado e que nós temos, né, na nossa casa, enfim, em tantos lugares a gente tem a imagem, os bonequinhos, a simbologia do presépio. Nós podemos olhar para esse presépio e, como o Papa nos diz, né, o presépio é um convite de sentir e tocar a pobreza que acolheu para si mesmo o Filho de Deus na sua encarnação. Convite a sentir e tocar, né? Não é só para decoração, mas essa experiência de sentir e tocar. E a gente pode pensar nessas duas palavras, né? A pobreza, sentir e tocar a pobreza, né? Que onde Deus se fez carne, onde o menino Deus se encarnou nessa pobreza, né? Entre o burro e a vaca, né? Nas palhas, sem um lugar. Não, errei o bicho, né? Certo, tá certo? O boi, né? Nessa pobreza, sem um lugar, né? Um lugar na estrebaria, né? Tô tentando falar palavras difíceis hoje, né? Nesse lugar de pobreza que não tinha condição nenhuma, que nos convida também a viver o nosso Natal. Quer dizer que a gente tem que ir para uma estrebaria viver? Não, mas eu acho que a gente precisa pensar na forma com que nós celebramos o Natal, né? Por exemplo, a noite de presentes, né? Troca de presentes. Tem muitas famílias que não têm condições de dar presente. Eu sei de pessoas que não vão celebrar o Natal na família, na casa de alguém, porque não tem presente, né? Porque o presente não é a importância, mas a gente dá importância ao presente, né? E não à celebração. Então, nós esquecemos do presépio, esquecemos dessa experiência da pobreza, né? Quem foi dar presente para Jesus foi os reis magos, né? Como o Evangelho conta. Mas não tinha, os pastorzinhos que estavam lá não tinham presente, né? E que a gente possa celebrar, olhar para essa preparação de Natal não como uma forma consumista, como o próprio comércio nos faz pensar, né? Você tem que adiantar suas compras, então tem a Black Friday para você, né, aproveitar as promoções e já adiantar os presentes de Natal. E depois você recebe o 13º, quem recebe o 13º, recebe antes do dia 25, né, para poder dá tempo, torrar. Dia 20, porque tem ali tempo para poder torrar tudo. Aí torra o 13º, né, não paga as contas, aquela coisa toda. Enfim, muitos problemas, né? Então, a celebração de Natal não são os presentes, né? Se você tem condições de dar um presente que signifique o nascimento, que vá lembrar, que vá ajudar a pessoa a celebrar, né? Que vá transformar isso numa ação concreta de celebração de amor mesmo, né? Se você tem, tudo bem, né? Mas se não tem, você deve celebrar o Natal. Todos devemos celebrar. Seja a presença, não seja a presença, né? Assim como o Senhor é presença, se encarna também, o Senhor nos convida a fazer essa presença de estar próximo, né? Deus que se aproxima do homem. E aí diz assim, né? O Papa Francisco vai dizer, esse convite de sentir e tocar a pobreza, o Filho de Deus na sua encarnação, tornando-se assim implicitamente um apelo para o seguirmos pelo caminho da humildade e da pobreza do despojamento, que parte da manjedoura de Belém e leva até a cruz. Então, da manjedoura, a partir da humildade, da pobreza, que vai até a cruz, que nos salva. O Senhor que se encarna para nos salvar, se encarna para ter, né, o lugar de salvação no meu coração, no teu coração, para que a salvação possa acontecer na minha e na tua vida, né, o Senhor se encarna. E essa é a maravilha do Natal, essa é a maravilha que nós celebramos neste tempo de Advento, dessa preparação do Senhor que se encarna, né? E que a proximidade com a festa do Natal vá nos enchendo de alegria, né? Assim como aquela doce expectativa de alguém que chega, né? A gente espera por alguém muito esperado, né? Um nascimento, por óbvio, né? O nascimento de alguém, o nascimento de algum filho de amigo, né? Do seu próprio filho. Você vai se enchendo de alegria, né? Porque está próximo da chegada. Que a gente também consiga celebrar e entender que o Senhor vem ao nosso coração. Fala aí, Aninha. O Papa diz aqui, o nascimento de uma criança suscita alegria e encanto, porque nos coloca perante o grande mistério da vida. E no outro trecho ele diz, a visita do menino rei
invade-nos uma grande alegria. Ele repete diversas vezes a questão da alegria, né? Porque não importa. E também fala, independente da condição que você se encontra, né? No momento do Natal. É o nascimento do menino rei que vem trazer a alegria e a salvação do mundo, né? Que a gente possa ter isso, né? Sou professora, então é época de encerramento, tudo se atropela, né? As pessoas estão querendo sair de férias, tudo se atropela, daí recebe lá o 13º, tudo se atropela, né? Tu vai andar no centro, não consegue. Então, que a gente consiga pensar nesse sentido da alegria do Salvador que vem nos encontrar, né? Eu acho que a questão não é a gente... como é que a gente fala? Criticar, demonizar o presente em si, né? Porque às vezes o presente, ele é a manifestação da pessoa, né? Que quer demonstrar pela família, pelos amigos, enfim. Desculpa. O carinho, a aproximação e ok, né? Tudo bem. Sim. Mas até que ponto isso nos tira do verdadeiro foco, do verdadeiro sentido, que é, ao invés de a gente estar correndo desenfreadamente, é a gente ir acalmando o nosso coração para poder viver essa verdadeira alegria, né? Que o Papa Francisco nos falava ali. Então, eu acho que não é só um nadar contra a correnteza, né? Mas é usar o meio, digamos assim, nos oferece para que a gente possa preparar o Natal com a verdadeira dignidade que ele merece, né? Isso, e pensar, né, alguns exemplos de pessoas que não vão na celebração de Natal, no dia 24, à noite, né, a missa da noite, porque precisa preparar toda a ceia, né? Precisa, passa os dias anteriores e o dia todo envolvido e esquece da celebração, né? Sendo que é possível, às vezes, dar um jeito, né? Às vezes, organizar, cada um traz um prato, né? Se vai se reunir em família, se pode cozinhar um pouco antes, deixar pronto. E a gente perde isso, como a Ana falava, assim, né? Que a gente não, se possível, né? Se a gente tem o costume, se não tem o costume, eu posso celebrar, tenho condições... Maravilha, né? Que não seja endemonizado isso. E que isso não tome o lugar do Senhor, né? Não tome o lugar da celebração, que é este Natal, o Senhor que vem. Que o lugar do menino, esse trono, essa manjedoura, seja construída no nosso coração, né? Principalmente nos dias que se aproximam, que a gente vai ficando ansioso, né? E que tá chegando e as pessoas não confirmaram lá no grupo da família que vão, né, na festa e que nós vamos fazer... que a gente vai tirar o amigo secreto? E nós vamos ter amigo secreto, né? Que vai ser disso, né? Que a gente que não perturbe o nosso coração essas coisas, né? Mas sim as coisas, né? As coisas não perturbem o nosso coração, mas sim que o nosso coração se encha se tem uma ansiedade, que seja para a chegada do Senhor, né? Para que possa... encher o nosso coração naquela noite de Natal que vem, que o Senhor nascerá, né? Que vai nascer no nosso coração, vai renascer a esperança, né? Porque é isso que o Senhor vem trazer a esperança. Ele é a própria esperança que nasce no meio de nós, que traz no teu coração, né? Que pode estar desconfiado, agora tá chegando o Natal, de novo, né? Todo ano. Eu não gosto de celebrar, tem gente que não gosta de celebrar, né? Então, que nesse ano seja renovada a experiência do Natal, né? Se você que gosta de celebrar o Natal, sempre celebra, que renove ainda mais essa esperança de esse nascimento do Senhor que nasça nos nossos corações, na nossa vida, nas nossas relações, né? Principalmente. Eu acho que outra coisa importante, assim, né, da gente falar aqui, falando sobre o presépio, encerrando também, né? Também passa encerrando, rápido. passa muito rápido. Talvez deixar um convite, assim, um apelo, para que você que está nos escutando faça a experiência de rezar diante do presépio. E se você não tem um presépio em casa, todas as igrejas, ou todas não vou dizer, né, mas a maioria das igrejas que nós frequentamos, né, ou se você não tem o hábito de frequentar, mas sabe onde tem uma igreja perto da sua casa,
A maioria das igrejas tem montado nela um presépio, né? Uns maiores, outros menores, mas todo mundo tem, né? Então, faça essa experiência, vá rezar diante do presépio, e não é só ir lá, né, rezar, sei lá, às vezes a gente, né, entra na igreja ou diante da imagem de algum santo e a gente vai e fala. Aí parece que vai lá, descarrega tudo bem, descarregar e deu, né? Se alivia, diz, tô com uma paz, sim, né, falou tudo que tinha para dizer, né? Mas faça essa experiência dessa oração de contemplação de uma imagem, né? De uma cena. Né? O presépio para nós ele é uma cena. Então tem alguns elementos que são importantes, né? A gente sabe que nem todos os presépios são iguais, cada um pode ser montado de um jeito, né? Mas nós temos figuras ali que são muito importantes, né? Então faça essa experiência de rezar diante do presépio, de olhar para Maria, de olhar para São José, né? De perceber a postura destes personagens, digamos assim, né? Deste homem, desta mulher, de perceber a presença dos animais, né? Falávamos aqui antes do boi, do burro. A maioria dos presépios hoje também tem ovelhas, né? Alguns tem até outros animais, né? Exóticos, enfim. Tem dinossauros, a gente vê por aí. Mas é de perceber a presença, né, desses animais, que era o lugar deles, né? A casa deles. Mas também o acolhimento, a simplicidade daquela cena, né? Se o presépio já tem o menino Jesus, né, de contemplar essa imagem, né, de um Deus que é criança, né, de um Deus que é um bebê, que geralmente, né, nos presépios, assim, de modo geral, ele é modelado com os braços abertos, né, como se a criança estivesse dando os bracinhos, assim, né, ou ao mesmo tempo acolhendo, né, a pessoa que vai à frente desse presépio. Então, fica esse convite, não perca essa oportunidade de você que tem o presépio em casa, também faça essa experiência de rezar na frente do seu presépio, de contemplar o presépio com a sua família, né? De mostrar para as crianças, né, o significado desse... O Roger falava aqui antes do dinossauro, né? Porque às vezes as crianças tem ali os animais e daí começam a botar os animais de brinquedo, né, junto. Seus animais preferidos também vão acompanhar. Isso faz parte, né, não é, ai, que horror, né, vai botar lá um cachorro, né, não faça isso. Né, deixa botar, né, porque isso faz parte da criança entender que aquilo é seu também, né, que é o seu modo de se colocar também nessa cena, né. Que todas as criaturas louvam o Senhor, né? E aí também se colocando, então, né, nessa atitude de oração, coloque-se você também, né, nesse presépio. Onde é o seu lugar aqui? Onde você está nessa cena do nascimento do Senhor? E que, fazendo, então, essa meditação, essa contemplação, nós possamos também convidar, né, o Senhor para vir morar na nossa casa, vir nascer, né, na nossa casa. Muito bem. É uma pena, porque o programa Hora da Esperança passa muito rápido, muito né? Rápido. Já são 20 horas e 59, 21 horas, como eu disse. Já são 21 horas e nós precisamos terminar o programa, vai começar o terço interativo. Então nós queremos dar uma boa noite para você, fique com Deus. Faça o seu presépio, se você não montou, monte seu presépio. E fique conosco nas redes sociais também, acompanhe. Você pode ouvir de novo esse programa no Facebook, também no Instagram da comunidade Nos Passos @Nos Passos do Mestre. Você tem também o conteúdo e as informações da comunidade. Então, nos siga lá e nós nos vemos semana que vem, na quarta que vem. Então, tenha uma ótima semana, uma ótima celebração de Advento. Fique com Deus e uma boa noite. Boa noite.